Olá, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão da SpaceX que diz o seguinte: os pontos P e Q representados no círculo trigonométrico abaixo correspondem às extremidades de dois arcos, ambos com origem no ponto 1, 0, denominados respectivamente alfa e beta, medidos no sentido positivo. O valor de tangente de alfa mais beta é... então tá, pessoal, entendendo o problema. O problema fala pra gente que esse círculo aqui é o círculo trigonométrico, portanto ele possui raio 1. Fala também que esse ponto P é a extremidade do arco de medida alfa, o ponto Q é a extremidade do arco de medida beta e pede pra gente determinar a tangente de alfa mais beta. Então tá, inicialmente, pessoal, vamos dar um jeito de determinar o valor dos arcos alfa e beta. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Inicialmente, olhe para esse triângulo aqui que eu estou destacando em laranja. Olha, esse triângulo aqui. Esse aqui, que é um triângulo retângulo, esse, olha. Tá? Eu tenho um triângulo retângulo e vou chamar esse ângulo aqui de A, por exemplo. De A. Tá? Como o problema fala que esse círculo é o círculo trigonométrico, o seu raio mede 1. E, portanto, a hipotenusa desse triângulo retângulo mede 1. Bom, o que eu enxergo aqui nesse triângulo retângulo? Um ângulo de medida A em relação a esse ângulo de medida A. Essa medida aqui, que é o raiz de 2 sobre 2, é o cateto adjacente, e o 1 é a hipotenusa. O que envolve o cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Aí a gente vai escrever lá, ó, cosseno de A é a razão entre o cateto adjacente, raiz de 2 sobre 2, e a hipotenusa, que é 1. Ou seja, o cosseno de A vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por 1 é raiz de 2 sobre 2. Não, raiz de 2 sobre 2. Bom, se o cosseno de A é raiz de 2 sobre 2, pessoal, qual vai ser o valor do ângulo A? Aí você deve se questionar. Qual é o arco, né, o ângulo A, tal que o cosseno dele é raiz de 2 sobre 2? É o 45 graus. Logo, você vai concluir que o A mede 45 graus. Muito bem. Uma vez determinado o valor desse arco aqui, né, 45 graus, a gente tem condições de determinar o valor do arco de medida alfa. Todo esse arco aqui, olha, mede alfa. Então, raciocina comigo. Daqui até aqui a gente tem 90 graus. Esse arco aqui é A, que mede 45. Portanto, o arco alfa vai ser 90 mais 45. Aí você vai concluir que o arco alfa é 90 graus mais 45 graus, de onde vem que alfa é 135 graus. Excelente! Deixa guardado. Bom, agora vamos dar um jeito de determinar o valor do arco beta. Para isso, nós vamos destacar esse triângulo aqui embaixo, olha. Esse triângulo retângulo que eu estou destacando em verde, olha. Esse aqui. Opa, e aqui também. Outro triângulo retângulo, de hipotenusa também medido 1, porque é o raio do ciclo trigonométrico. E vou chamar esse arco aqui, olha, de B, tá? Bzinho. Bom, analisando esse triângulo retângulo em verde, o que a gente observa? Aqui a gente tem um ângulo de medida B. Em relação a esse ângulo de medida B, esse cateto aqui é o cateto adjacente e mede mais meio, tá, pessoal? Menos meio aqui é coordenada, tá bom? Mas a medida desse cateto aqui é mais meio, tá? Então, ângulo B em relação ao ângulo B. Esse segmento aqui é o cateto adjacente e mede mais meio. E a hipotenusa mede 1. O que envolve cateto adjacente e hipotenusa, novamente, é o cosseno. Aí você vai escrever cosseno de B é a razão entre o cateto adjacente, meio, e a hipotenusa, que é 1. Um pouco mais, cosseno de B vai ser igual a meio dividido por 1, dá meio. Excelente, dá meio. Portanto, você vai concluir que o B mede quanto? Qual é o ângulo B, o arco B, tal que o seu cosseno é meio, é os 60 graus. Portanto, você vai concluir que o B aqui é 60 graus. Muito bem. Uma vez calculado o valor desse ângulo aqui, desse arco aqui, né, B que mede 60 graus, a gente tem condições de determinar o valor do arco beta.
O problema diz pra gente que Q é a extremidade do arco de medida beta. Portanto, o beta é todo esse arco aqui, ó. Todo esse aqui que eu estou passando o dedo. Daqui até aqui. Bom, então raciocina comigo. Daqui até aqui a gente tem 180 graus. Esse arco aqui tem medida B, que eu acabei de calcular, que é 60 graus. Portanto, o beta vai ser 180 graus, porque 180 daqui até aqui, mais esse arco que é o B, que mede 60 graus. Ou seja, o beta é 180 mais 60, 240 graus. 240 graus. Excelente. Eu devo calcular o quê? A tangente de alfa mais beta. Já vamos determinar alfa mais beta aqui, ó. Alfa mais beta vai ser igual a 135 graus mais 240 graus. Isso vai dar 375 graus. 375 graus. Portanto, pessoal, eu preciso calcular, eu preciso determinar a tangente de 375 graus, que é o alfa mais beta, tá bom? Então, preciso calcular a tangente de 375 graus. Bom, observe que o arco de medida 375 graus equivale a uma volta completa no ciclo trigonométrico, 360 graus, mais 15 graus. Portanto, 375 graus e 15 graus têm a mesma extremidade, eles são côngruos e, portanto, vão ter a mesma tangente. Então, a tangente de 375 graus é o mesmo que tangente de 15 graus. Bom, mas esse 15 graus a gente pode escrever como sendo 45 menos 30 ou 60 menos 45. Vamos fazer 45 menos 30? É o mesmo que tangente de 45 menos 30 graus. Um pouco mais, a tangente de 375 graus, que é o alfa mais beta, vai ser igual aqui. Agora a gente tem que lembrar da tangente da diferença. Lembra da tangente da diferença? A tangente da diferença é a seguinte, ó, tangente de A menos B é tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes a tangente de B. Essa fórmula te dá a tangente da diferença. Vou usar essa fórmula considerando o A aqui como sendo 45 graus e o B como sendo 30 graus. E, portanto, a gente vai obter o seguinte. Vamos lá. Tangente de 45 menos tangente de 30. Menos tangente de 30. Sobre o quê? 1 mais tangente de 45 vezes a tangente de 30. Excelente. Agora é conta, tá, pessoal? Tangente de 375 graus vai ser igual a tangente de 45 é 1, menos a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, sobre 1 mais tangente de 45 é 1, vezes tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, então vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 3. 1 mais raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Bom, então, continuando, tangente de 375 graus vai ser igual aqui. Eu vou tirar o mínimo tanto no numerador quanto no denominador, tá bom? O mínimo aqui no numerador é 3. 3, ó. Aí 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1 dá 3. Menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Agora eu vou tirar o mínimo aqui no denominador, que também é 3, né? 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1 dá 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Esse 3 com esse você pode simplificar. Portanto, a gente vai obter o quê? Olha, isso vai ser igual... Deixa eu fazer aqui embaixo, ó. Tangente de 375 graus vai ser igual... Vai sobrar 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3.
Excelente. Bom, o que a gente deve fazer agora? Racionalizar, né? Multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3. E aqui também, ó, 3 menos raiz de 3. Bom, vamos voltar para cá. Vou vir aqui para cima agora, tá bom? A tangente de 375 graus. Deixa eu ganhar mais um espacinho aqui. Fazer assim, a tangente de 375 graus vai ser igual. Bom, aqui, pessoal, é 3 menos raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3, é 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Aí você pode estar pensando no produto notável, o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, dá 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Isso tudo sobre... Agora, ó, 3 mais raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3, é um produto do tipo soma pela diferença. Basta fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 ao quadrado dá 9, menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. Excelente. Tangente de 375 graus vai ser igual a 9 mais 3 dá 12. 12 menos 6 raiz de 3 sobre 9 menos 3, 6. Observe que dá para a gente simplificar todas as parcelas aqui por 6. Então, a tangente de 375 graus vai ser 12 dividido por 6 dá 2, menos 6 raiz de 3 dividido por 6 vai dar raiz de 3, e o 6 dividido por 6 dá 1, que não precisa colocar. Portanto, a tangente de alfa mais beta, que é a tangente de 375 graus, é 2 menos raiz de 3. Tá bom, pessoal?